nesse lugarzinho onde você está, chegou hoje já uma ação impetrada, ou um recurso, não sei como se chama isso, do PSOL. O que é que está acontecendo aí? Grande confusão, não? Não, acabou, eu acho. Agora eu vi Ah, saiu é? o Valfrido, que é o advogado do PSOL, foi o PSOL que entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, não só o PSOL, a ABRAD, Associação de Jornalismo Investigativo, também a Procuradoria-Geral. São três ações questionando, portanto, se a constitucionalidade da emenda impositiva. Eu acho que acabou agora, Não, não, finalmente, a não, audiência. não tô me falando em relação à emenda Ah, não. impositiva, não. Eu estou falando já em relação à derrubada ontem daquela medida do Lula Pois é, o que IOF. elevava o OF, entendeu? IOF O governo vai parece. para cima, vai para a justiça o governo. Não, o PSOL já foi hoje na frente para questionar isso, essa inconstitucionalidade. Vários juristas que eu consultei, eu nunca não encontrei também nenhum que não dissesse é inconstitucional. Todos dizem é inconstitucional, mas mais nada. Sendo inconstitucional e o Supremo Claro. sendo provocado, como está sendo provocado, já foi hoje pelo PSOL. E é possível que a AGU, a Advocacia Geral da União, em nome do governo, também provoque o Supremo vai ter. E parece, por tudo também que eu ouço aí como diria alguns jornalistas que gostam de escrever assim, nas redondezas do Palácio do Planalto, por tudo que houve, o governo vai mesmo para cima disso. Isso Vai está para muito, cima. inclusive isso está muito expresso, pelo menos em duas intervenções hoje, intervenções públicas. Uma do Lula. O Lula está, ou estava, até há horas atrás, no Tocantins. E deixa eu ver aqui o que é que ele diz Não, o sobre, Lula. olha aqui, o Lula hoje, Eu falando sim, sobre sim. Você tá com a sobre frase dele aí? eu estou aqui, veja. É, ele falando lá sobre o projeto dele, que eleva o imposto, não era falando sobre o IOF, era falando sobre o projeto do governo, que eleva o imposto de renda das pessoas ricas para compensar a isenção para quem recebe até 5 mil. Era esse do IOF ou uma coisa não tem Não, a ver não, com a não, outra? não. É outro, né? Não, é porque ele quer de fato, conseguir a isenção para quem recebe até 5 mil, o que, portanto, diminuiria ainda mais a arrecadação do governo, mas vai no sentido de cortar imposto, né? Essa é a intenção desse pessoal, não Ah, deixar ter novos tem razão, impostos. tem Se razão. não é para Tem ter novo isso. imposto, por que que eles ficam embarreirando, por que que eles ficam atrasando essa proposta do governo de isentar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda? Uma coisa Pois meio que é, contradiz a outra. E o Lula, óbvio que o governo, quem comprou a briga foi o Hugo Mota e o Alcolumbre. Eles é que deram essa facada nas costas do governo e conseguiram derrubar os decretos do Lula que aumentavam parcialmente o IOF. Então a briga já está comprada. Agora o governo vai para o segundo round da briga, que é levar isso até o STF, vai judicializar, porque tem sim argumento para que vença na justiça, porque, pelo menos em parte, esse aumento poderia ser feito sem o aval, sim, dos deputados. Então, se é inconstitucional o que os deputados fizeram, ponto final, Zé Fini. Eles vão provavelmente vencer, inclusive, se pois levarem é. isso. Veja o que é que o Lula disse hoje lá no Tocantins, a propósito desse assunto, falando lá para um grupo numeroso de pessoas. Ele disse: é por isso, é por isso que eles não gostam de mim. Porque nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de 1 milhão de reais por ano vai pagar um pouquinho, não é muito, não é um pouquinho. E ele não disse quem era, estava se referindo a quem, mas é óbvio que não é É a só o elite. Congresso, É o é Congresso elite, que tudo. representa a elite.
É, eles não querem. Eles não querem pagar. Não, ele estava se referindo aos ricos que não querem pagar. Assim, Eles não querem pagar, porque quem paga imposto de renda nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no fim do mês, que é descontado na fonte. É, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, numa entrevista que deu hoje à Globo News, esta tarde, ele foi mais ou menos nessa mesma direção, embora, vamos dizer, menos belicoso do que o Lula. E ele disse mas uma coisa, e fala, leia, leia o que ele ele disse disse. uma coisa muito interessante. O quê? Ele disse, como concluir? Primeiro, ele disse o seguinte: pelo menos duas coisas muito interessantes. Uma, ele disse: olha, eu fui surpreendido, porque aí os jornalistas perguntam e com razão: vem cá, mas por que que não havia um acordo de se votar isso, depois de amplas discussões e tudo? Aí ele Sim, conta a história que ele tinha se reunido com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado e com outros líderes, e tinha sido combinado o seguinte: bom, nós vamos encaminhar essas coisas ao Congresso e vamos abrir a discussão para aperfeiçoar esse projeto, essas coisas aqui que nós estamos mandando. E aí o Haddad, como o governo inteiro, os dois foram surpreendidos com essa decisão de última hora, anunciada na última sexta-feira, às foi. e 30 e poucos, pelo X, de que não, nós vamos voltar amanhã, nós vamos voltar amanhã. Não, Ou foi uma seja, facada nas já costas. tinha uma decisão de derrubar. Aí Já, diz o Haddad, aí o Haddad disse, olha, se alguém souber me dizer por que que eles tomaram essa decisão, me digam. Se alguém souber dizer, me então, diga. essa é a Porque grande questão. até Por quê? agora eu não entendi. A, Ninguém a, a, me deu a razão. Qual é a razão? O que eu ouço é o seguinte: tem alguns recados que foram passados. Para chegar no número de 383 deputados favoráveis a derrubar o decreto, algo que não acontecia há mais de 30 anos, né? Juntar Senado e deputados para derrubar o decreto. Para chegar a esse número, não é só um recado, são vários recados. São é, motivos diferentes que acabaram levando a esse número. Um deles, claro, é a antecipação da corrida eleitoral. Tem gente ali querendo fazer o Lula sangrar, sabe que o Lula tem bons números para apresentar, quer dificultar para o Lula, porque a popularidade dele está lá embaixo. Ficaram com o olho grande, sentindo o faro ali de poder, sabendo que podem vencer a próxima eleição e já estão querendo antecipar. Tem também a questão da justiça fiscal, essa narrativa que o PT tanto está colocando para frente, né, de que o PT sim quer proteger os pobres, o outro lado quer proteger os ricos, o PT quer que o rico pague mais e o outro lado quer que o pobre perca mais. Esse discurso de justiça fiscal também acabou levando, pelo menos alguns deputados, a votar contra o governo. Eles se sentiram agredidos, eles sabem que é um discurso eleitoral também, que vai custar, que pode custar voto na próxima eleição. Então, teve uma reação também a esse discurso que o Haddad está vocalizando muito também, o da justiça fiscal, de que o lado do governo, o lado do PT, é o que quer proteger os pobres. Esse discurso do Haddad também foi um dos motivos dessa rebelião, digamos assim, que teve dos senadores e dos deputados. E ali, claro, tem também um interesse de se proteger, tem gente rica ali no meio, tem deputado que, no fim, na ponta ali, depois na ponta da caneta, seria ele próprio que estaria tendo que pagar mais imposto. Então, tem também um sentimento de autoproteção e de proteção daqueles que bancam a campanha, que bancavam a campanha e que são ligados até hoje a grande parte da classe política, que são os empresários, que é o status quo. Eles quiseram, portanto, manter alguns privilégios daqueles que bancam essa turma e deles próprios. Eles quiseram desafiar o Haddad, desafiar o discurso de justiça fiscal. Eles quiseram também pressionar pelas emendas. Tem o Flávio Dino aqui. Essa briga do Flávio Dino também é um dos motivos. Eles enxergam o Flávio Dino como aquele que representa o governo dentro do STF e que o que ele faz ali em dobradinha com o governo. Então, eles veem a dificuldade que o Dino está criando na liberação da emenda como um dos motivos também para essa rebelião. Tem tudo isso. Emenda parlamentar,
É recado para Haddad, é uma eleição antecipada, enfim, Agora, Guga, é a fome pelo poder. o Haddad, por final, concluiu nessa entrevista da Globo News o seguinte, que eu acho muito interessante. Ele disse: Olha, minha gente, é o seguinte, Só, mudou eu algum só estou de problema olho aí? aqui porque se passar o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, é quem vai judicializar essa Eu questão sei, que a gente aí está você falando, vai nos aí eu vou ter que ir abandonar de atrás novo. dele. Mas ele não, eu acho Entendi. que ele não vai passar aqui, não. Não, não, fica calmo, fica calmo. Eu só tô olhando, tá saindo uma galera. Mas Tá continua. bom. O Haddad concluiu a sua entrevista com uma tirada muito inteligente e muito real, muito verdadeira. Ele disse: Olha, gente, é o seguinte, mudou o regime político no Brasil. Só não vê quem não quer. Estou completando 9 anos de ministério, contando o período que ele foi ministro da Educação no governo Lula. Mudou o sistema político. Não é o mesmo do Fernando Henrique e do Lula um e 2. E aí citou Flávio Dino para arrematar o seu raciocínio. Tem 4 sistemas políticos no mundo: o presidencialismo, o parlamentarismo, o semipresidencialismo e o brasileiro, que ainda não tem denominação. É uma Mas, Guga, bagunça. vamos para o bloco seguinte, que está